Paulo. Hoje eu, professora Gabriele, junto com a professora Ana Lígia, vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Então vamos lá. A Revolução Francesa e seus ideais não surgiram do dia para a noite. Entretanto, nenhum dos atingidos pela Revolução estava preparado para o que estava por vir. Podemos dizer que as principais causas da Revolução Francesa foram: primeiro, o pensamento iluminista, que defendia os valores do humanismo e da razão. Não havia mais espaço para monarquias e absolutismo, muito menos para o uso de crenças religiosas como justificativa para o abuso de poder. Em segundo lugar, podemos citar a influência da Revolução Americana. O rei Luís VI enviou tropas francesas para ajudar George Washington na luta pela independência americana, o que trouxe grande prejuízo financeiro e dívidas gigantescas, que obrigaram o rei a aumentar os impostos em quantidade significativa, em um período em que a França já estava enfrentando uma crise econômica. Naquela época também havia uma desigualdade muito grande entre as pessoas por causa da existência de 3 estados. O primeiro estado era composto pelo clero, o segundo era composto pela nobreza e aristocratas. Já o terceiro era composto pela burguesia e pelos camponeses, que representavam quase 80% da população. Por último, chegamos à crise econômica da França. Houve uma grande estiagem que gerou uma escassez de trigo e outros cereais, que era a principal fonte de alimento do terceiro estado. Os impostos subiram e a população entrou em estado de miséria. Pessoas começaram a morrer de inanição e assaltos começaram a ocorrer, sem falar em várias brigas de rua e assassinatos. O rei Luís VI convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Durante esse juramento, o rei decidiu atender ao pedido do pessoal do terceiro estado, mas ao mesmo tempo o exército da coroa se preparava para impedir eles. A população então lutou contra. Eles se prepararam e em 14 de julho de 1789 tomaram a prisão da Bastilha, que representava o poder absoluto do rei. Isso ficou conhecido como a Queda da Bastilha e foi uma das principais revoltas da Revolução Francesa. Eu vou falar agora um pouquinho das características da Revolução Francesa. Durante mais de 200 anos, os franceses não chamaram uma assembleia. O que é uma assembleia? É uma reunião de pessoas, algumas com o mesmo interesse, outras com interesse diferente, e elas discutem sobre isso. Luís XVI, em 1789, finalmente juntou-se representantes dos 3 estados da França para discutirem e organizarem a assembleia. A decisão mais importante foi que o terceiro estado sofreria um aumento de impostos e assim teriam que pagar mais dinheiro ao rei. Pouco tempo depois disso, durante outra reunião, o pessoal do terceiro estado ficou trancado para fora do Palácio de Versalhes, e então eles decidiram invadir e declararam que só sairiam de lá com a Constituição do Estado francês. Isso ficou conhecido como. Dias depois disso, o rei desiste e a França passa a ser uma monarquia constitucional, conhecida pelo documento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Assim, alguns grupos se destacaram, como os jacobinos e os girondinos. Os girondinos eram da alta burguesia, empresários e comerciantes. Os jacobinos eram da baixa burguesia, eles eram mais radicais. E graças a isso, hoje em dia temos o termo político direita e esquerda. Os girondinos deram início à direita e os jacobinos à esquerda. Outra característica marcante da Revolução Francesa é que eles lutavam contra alguns ápices da Igreja Católica e queriam mudanças. A França continuou como uma monarquia constitucional por um tempo, mas isso não funcionou. E os habitantes de Paris decidiram se revoltar de novo e acabar com a monarquia na França, decidindo então que os novos representantes seriam escolhidos através do sufrágio, que é o voto, e o rei e a rainha foram presos por alta traição. Se inicia uma nova fase na França e acaba-se a parte inicial da Revolução Francesa.